Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, agora com um novo capítulo, capítulo 5. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus a partir do verso 1 até o verso 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Lucas registra um início interessante do ministério de Jesus. Esse trecho é também citado no Evangelho de Mateus e em Marcos. Jesus se aproxima do mar da Galileia, aqui chamado de Mar de Genezaré, é o mesmo mar, Mar da Galileia, Mar de Genezaré, Mar de Tiberíades, é a mesma porção de água. Ali ele vê 2 barcos, algo comum, não é? E ele então pede que entre em um dos barcos para poder ensinar a multidão. Certamente a multidão estava ali afluindo aos montes, tanto que o texto diz no versículo 1 que eles estavam apertando a Jesus, ou seja, estavam comprimindo de tal maneira que ele estava sem espaço. E ele então entra no barco para se distanciar um pouco, para que ele pudesse ser visto e ouvido por todas as pessoas que estavam ali na praia. Depois que ele terminou de ensinar, como nos diz aqui o texto no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, ele deu a ordem a Simão para ir um pouco mais adiante, entrar um pouquinho mais, ir mais à frente, ir mais para dentro do lago, sair da beirada. Ele deu ordem para que ele fosse para a parte mais profunda do lago então, ou do mar da Galileia, e ali lançasse as suas redes. Mas é interessante porque já era de dia. Essa não era uma boa hora para pescar. Um bom pescador sabe que, na maioria das vezes, a melhor hora para pescar é à noite. E Pedro, inclusive, sinaliza isso quando ele diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. É possível que Pedro estivesse um pouco frustrado, inclusive, com o fato de que eles nada pescaram naquela noite e eram pescadores por ofício, precisavam de peixes, precisavam pescar, precisavam ganhar o seu pão. Talvez essa resposta a Jesus tivesse um pouco de frustração, mas, nada obstante, Pedro, apesar de não ter apanhado nada à noite, diz uma coisa interessante: mas sob tua palavra lançarei as redes.
Ele não sabia, mas Jesus estava para usar uma ilustração de algo comum, corriqueiro, que era a pesca de peixes, para ensinar uma verdade espiritual importante que nós veremos afirmada aqui no verso 10. O fato é que Pedro decide obedecer a Jesus. Nós também fazemos muito bem quando obedecemos a Jesus, mesmo quando não entendemos a sua ordem, mesmo quando não compreendemos aquilo que o Mestre está pedindo para ser feito, nós devemos obedecê-lo. Pedro ouve a voz do Mestre, ouve a ordem e lança as redes, num ato de fé, sem dúvida. Mas a resposta a isso é que é surpreendente. Verso 6 então diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Sem dúvida nenhuma, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Sem dúvida alguma, Jesus sabia exatamente que no lugar para onde ele ordenou que as redes fossem lançadas, havia um cardume de peixes, e eles então pescariam mais peixes do que tinham sequer capacidade de imaginar e quase do que tinham capacidade de carregar. Tanto que precisaram de ajuda, as redes estavam se arrebentando. Mas mais que isso, essa grande pescaria ligou um alerta importante no coração, na mente de Pedro e na mente dos outros. O texto diz aqui, no verso 9, que eles se admiravam de Jesus por causa disso que aconteceu. Mas mais que isso, o verso 8 nos mostra algo muito importante. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro imediatamente reconhece o poder de Deus em Jesus. Pedro imediatamente reconhece a santidade do Senhor e o fato de que ele era um mero pecador. Pedro imediatamente se reconhece indigno, se reconhece despreparado para estar na presença de Jesus. Senhor, afasta-te de mim. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Meus queridos ouvintes, quem dera se todas as vezes que estivéssemos na presença do Senhor, nós reconhecêssemos a nossa pequenez, o nosso pecado, muitas vezes a maneira corriqueira e apressada que entramos na presença de Deus e deixamos de reconhecer algumas vezes que somos pecadores, que por algum motivo estamos indignos da presença do Senhor. E assim foi Pedro. Ele reconhece a sua finitude diante do poder de Jesus. Mas Jesus, de forma característica, estende a sua mão, acolhe Pedro, de forma característica demonstra a sua misericórdia. E ele então diz simplesmente: não temas. Queridos ouvintes, como é bom ouvir de Jesus, como é bom ouvir do Senhor: não tenha medo, não temas, aproxima-te de mim. Sim, Pedro, pode ficar perto de mim. Sim, Pedro, você é indigno, mas ainda assim eu vou usar a sua vida. E Jesus, mesmo sabendo da realidade do pecado de Pedro, diz: doravante serás pescador de homens. É certo que Jesus reconheceu o pecado de Pedro. É certo que Jesus sabia que Pedro era pecador, que ele era impuro, que ele era despreparado. Mas ainda assim, Jesus sabia que Pedro precisava de perdão e precisava que Deus entrasse na sua vida. É assim com todos nós. É assim
com cada um de nós que recebe o Senhor, que se aproxima do Senhor. Ele acolhe, Ele recebe, Ele perdoa, Ele derrama graça, Ele restaura e aí sim, Ele nos chama para trabalhar com Ele. É verdade, Pedro não era digno da presença de Jesus. É verdade, Pedro não estava pronto para servir o Senhor. É verdade, Pedro era indigno até mesmo de ser chamado pescador de homens, mas Jesus o chama de pescador de homens. Jesus o comissiona, Ele o chama para fazer a obra de Deus junto com Ele. Assim também é conosco. Assim também Deus quer que seja com você, querido ouvinte, querida ouvinte. Deus está nos chamando. Primeiro, nos chamando para a salvação em Jesus. Primeiro, para saber, para que reconheçamos, melhor dizendo, a nossa condição de pecadores. E aí, logo em seguida, para nos purificar, para nos perdoar. E aí sim, uma vez limpos, nos chamar para fazer parte da sua obra, para fazer a obra de Deus. Doravante, ele disse, serás pescador de homens. E o texto diz que eles novamente obedecem o Senhor. O texto simplesmente diz, eles arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quem eram eles aqui? Era Pedro, Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Todos eles aqui foram chamados então para servir o Mestre. Sim, a pesca foi milagrosa. Sim, os peixes eram muitos, mas o foco não era a pesca. O foco não eram as coisas que eles tinham feito. O foco não eram os peixes, mas o foco era a lição espiritual. Eles agora seriam pescadores de homens. Eles agora seguiriam o Mestre como discípulos, muito mais do que uma simples pesca de peixes, muito mais do que um mero negócio. Agora eles seriam pescadores de almas. Talvez seja esse o chamado do Senhor para a sua vida. Talvez Jesus esteja chamando você para dar um passo de fé, como nós veremos no nosso próximo encontro. Um passo de fé em direção a Jesus, para que Ele possa te chamar para fazer algo ainda maior, algo mais especial. E eu quero então perguntar para você, deixar com você a pergunta: o que você está esperando para ouvir a voz do Mestre e obedecer aquilo que o Mestre te manda? Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 5 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.